Meus queridos irmãos, Evangelho deste 16º domingo do tempo comum, nós ouvimos aqui uma continuação do Evangelho de domingo passado. Os apóstolos foram enviados em missão por Jesus e agora, de volta, eles começam então a contar vantagens dessa missão, o que eles tinham feito, o que eles tinham ensinado, e ali havia uma numerosa multidão, uma multidão que não deixava tempo, não dava sossego, em outras palavras, não dava sossego para os apóstolos e para Jesus. Eles nem podiam comer. Então Jesus chama os apóstolos para um lugar deserto, para que eles possam descansar e de repente ali partilhar entre eles com o seu mestre o que haviam feito, e entre eles contar as coisas da missão ali mais intimamente e também descansar. Então eles entram num barco e vão para um lugar deserto, e a multidão que vê eles indo para aquela direção vão atrás e chegam primeiro do que eles. Quando Jesus desce do barco, vê uma numerosa multidão e sente compaixão, porque são como ovelhas sem pastor. Então, depois desta experiência de ver aqui que Jesus precisou abrir mão do seu descanso, abrir mão do seu momento com os apóstolos, porque aquelas pessoas estavam sedentas de um ensinamento, de um direcionamento, de um norte para as suas vidas. Nós devemos nos perguntar por quê, já que depois de tanto tempo, já que nesta altura, nós, na verdade, deveríamos aqui ter muitos pastores, deveríamos ter muitas pessoas para guiar esse povo. Deus, no Antigo Testamento, mandou os patriarcas, os profetas, os juízes, mandou tanta gente para ser pastor, o rei Davi, mandou tanta gente para ser pastor deste povo, para pastorear este povo e também para ensinar o que é ser pastor segundo o coração de Deus, e nessa altura ainda essas pessoas estão como ovelhas sem pastor. Então nós devemos ficar, na verdade, chocados. Como pode, neste momento, ainda os chefes religiosos, os sacerdotes, fariseus, mestres da lei, não entenderem a sua missão de pastorear, de conduzir este povo para os verdes prados, para os lugares seguros, ou para o lugar seguro. É interessante, aqui nesse momento, depois de tanta intervenção de Deus na história, ainda o povo está sem pastor. E é claro que Jesus é o pastor verdadeiro, preparado desde toda a eternidade, preparado no Antigo Testamento para conduzir o povo até o lugar seguro, até os verdes prados, como nós ouvimos aqui no Salmo. Só o Senhor é o nosso pastor verdadeiro. Hoje, quando nós usamos a palavra pastor, nós já pensamos nos evangélicos, que usam esta terminologia para se referirem aos responsáveis, aos pregadores, aos responsáveis pelas comunidades deles. Mas, em primeiro lugar, pastor, na verdade, é Jesus. Ele é o pastor que nos conduz, ele é o verdadeiro pastor, preparado pelo Pai para nos conduzir para a eternidade, para nos conduzir seguros pelo vale tenebroso da morte, para nos levar seguros até o colo do Pai, até a casa do Pai. Agora é claro que Jesus, que é o pastor verdadeiro, quis dividir esta sua missão com os seus apóstolos de Jesus, que são os bispos, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, são os pastores que continuam esta missão de apacentar o rebanho.
quando Jesus ressuscitado apareceu para Pedro, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então os apóstolos de Jesus Cristo devem cuidar do rebanho, devem ser aqueles pastores que aqueles chefes religiosos não estavam conseguindo ser. Pelo contrário, ao invés de serem pastores, eles se aproveitavam das ovelhas, colocavam fardos pesados nas costas das ovelhas, não estavam dispostos a se sacrificar pelas ovelhas, a dar a vida pelas ovelhas. Em outra ocasião, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário não dá a vida, mas eu, o bom pastor, dou a vida. Então aquele povo, aqueles chefes, que deveriam ter aprendido no Antigo Testamento, com os patriarcas, profetas, com os juízes, com os reis, deveriam ter aprendido o que é ser pastor, estava, na verdade, fazendo o contrário. Estavam se comportando como lobos, usando as ovelhas, se aproveitando da carne das ovelhas, se aproveitando, esmagando as ovelhas com fardos pesados. E Jesus então retoma essas ovelhas para o Pai. Ele vai atrás dessas ovelhas perdidas, ele vai atrás dessas ovelhas cansadas, dessas ovelhas sem pastor, porque ele tem compaixão, e ele então entrega também esse rebanho aos seus apóstolos, que são os bispos de hoje, e também aos padres, que são sacerdotes também e colaboram na missão dos bispos. Hoje também nós podemos olhar para as pessoas, para a grande multidão, e não raramente podemos perceber que são como ovelhas sem pastor. E por que são como ovelhas sem pastor? Primeiro, porque muitas vezes os pastores, padres e bispos, não vivem a sua missão direito. E não raramente nós vemos aí na televisão, nos jornais, notícias de pastores, ou seja, de padres e bispos, que se desvirtuaram do caminho, que abandonaram o caminho verdadeiro de pastoreio. Às vezes cometem crimes, às vezes ensinam coisas erradas para as ovelhas, que é a mesma coisa, é um crime também. É um crime ensinar coisas erradas, é um crime ensinar doutrinas erradas. Bispos e padres perdidos não vivem o seu pastoreio como deve ser. Então, se a gente nota hoje muitas ovelhas sem pastor, podemos dizer com segurança é porque muitos padres e bispos não buscam a santidade. Muitos padres e bispos abandonaram o seu rebanho para seguirem os próprios caprichos, as próprias doutrinas, as próprias vontades, os próprios projetos, e às vezes usa o povo para atingir os seus projetos, as suas metas pessoais. Mas também é verdade que muitas ovelhas estão sem pastor porque não tem pastor. O próprio Jesus diz: rezai ao Senhor da messe, ao dono da messe, que envie trabalhadores, porque a messe é grande e os operários são poucos. Então muitos estão sem porque não tem, porque falta. Infelizmente a messe é grande e os trabalhadores são poucos, infelizmente são poucos. Então precisamos rezar para que Deus envie pastores para cuidar do seu rebanho, e para que as pessoas que sentem no coração o chamado, tenham coragem de dizer o seu sim, de ser padre, de ser bispo, de assumir essa missão de apacentar o rebanho de Jesus, como Jesus apacentou, assim como Jesus fez.
Agora, também é verdade que muitas ovelhas estão sem pastor porque não querem pastores, porque são ovelhas rebeldes, que querem seguir o próprio caminho, sem a intervenção de ninguém. Eu faço o meu caminho, eu faço o meu destino, não quero, a intervenção de ninguém. A Bíblia me serve se estiver de acordo com o meu projeto pessoal. Então eu seleciono o que serve e o que não serve eu jogo fora. A igreja me serve enquanto ela está a favor do meu projeto pessoal. Se não estiver, eu abandono a igreja. Muitas ovelhas estão sem pastor porque são rebeldes, porque não querem ser pastoreadas, porque não querem, um pastor, porque não querem uma doutrina, porque não querem que ninguém cuide delas. Isso também é verdade. Infelizmente, as pessoas precisam se converter para se submeter ao pastor, ao pastoreio de Cristo, não do Padre Geraldo, de Cristo. O Padre Geraldo é apenas um instrumento e um servo inútil. No final do dia tem que reconhecer, não fiz mais que a minha obrigação, mas é o pastoreio de Cristo que chega até nós através da igreja, dos seus sacerdotes, padres e bispos. Muitas pessoas não querem isso e estão perdidas, e Jesus sente compaixão de todas elas, daquelas que estão sem pastor porque os pastores as abandonaram, daquelas que estão sem pastor porque não tem pastor, e daquelas também que rejeitam os pastores. Deus tem compaixão de todas elas. Deus quer cuidar de todas elas. Ele abre mão de muita coisa para poder estar do lado dessas ovelhas. Jesus sente compaixão, sempre sentirá das ovelhas que não têm pastor. Seja por qual motivo for, Ele tem compaixão. E hoje Ele nos convida a assumir também a nossa missão de pastor e de ovelha. Nosso estilo de vida precisa ser ora de pastor, ora de ovelha. Às vezes, o pai e a mãe não precisa ser padre e ser freira, não precisa ter um papel na igreja, uma missão na igreja para ser pastor. Pai e a mãe são pastores, genuínos pastores dos seus filhos, da sua casa. Então, se isso acontece na igreja, de alguns pastores abandonarem o rebanho, ou de faltarem pastores, ou de ter ovelhas rebeldes, dentro de casa também tem. Ontem eu estava vendo um vídeo que me deixou indignado, um filho pequeno assim, agredindo a mãe, numa fila, não sei do que, estava agredindo a mãe, e alguém que estava na fila, uma mulher, então começou a brigar com aquela criança, danar com ela, xingar, falar que ela era mal educada, menino feio, você está fazendo isso, é feio, você está batendo na sua mãe. Ah, mas você não é a minha mãe. Como se adiantasse, né? Ele está respeitando a mãe, como se adiantasse ser mãe ali naquele caso. Você não é a minha mãe. E a mulher não abaixou a bola, não. Ela foi, brigou com a criança sentou lá e ficou quieta, sem graça. Veja, essa mãe perdeu o senso de pastoreio há muito tempo. O senso de pastoreio que, naquele momento, deveria fazer ela exigir da criança educação, exigir da criança respeito. Ser pastor não é passar a mão na cabeça. Quando Jesus viu aquela multidão e sentiu compaixão, e prestem bem atenção, porque nós nos enganamos muito com esta imagem que nós fazemos do bom pastor. Quando Jesus viu aquela multidão e sentiu compaixão, ele não sentou na grama e mandou cada um vir ali deitar no seu colo. Venham aqui, ovelhinhas, tristes, abatidas, venham aqui deitar no meu colo, que
que eu vou fazer carinho em cada um de vocês. Jesus não fez isso. Jesus começou a ensinar-lhes. O pai e a mãe, para ser pastor de verdade, precisa ensinar, precisa educar, precisa corrigir, precisa dar carinho, dar afeto também, mas não só. Muitos só corrigem, não dão afeto, não dão carinho, não dão atenção, só correção. Outros, por outro lado, só dão afeto, nenhuma correção, não ensina nada. Aí o filho mimado faz o que quer, até bate nos pais. Coitado desses filhos, são como ovelhas sem pastor. Pai e mãe são pastores, e não só para educar, mas para educar, ensinar, dar carinho, proteger, não só para dar carinho, mas também para educar, para corrigir, para ensinar. Isso é ser pastor. É algo mais completo do que a gente imagina. Não é só uma coisa ou outra, é tudo isso. Pai e a mãe precisa aprender a ser pastor também como Jesus. Se é verdade que o padre e o bispo precisam olhar para Jesus para ver o que é ser pastor, é verdade que também o pai e a mãe precisam olhar para Jesus e aprender com Jesus, que às vezes é preciso corrigir, e às vezes um tapa, um tapinha, não vai matar o filho, mas pode salvar o seu filho, pode salvar um tapinha, uma varinha fina. Hoje não pode, que é ilegal, mas a gente pode falar que eles ficam aí defendendo drogas, defendendo aborto, e mesmo assim é ilegal, apesar de ser ilegal. Então eu defendo também umas varadas, um tapinha, uma varadinha, um castigo, faz mal não, às vezes salva o seu filho. Pai e a mãe precisam aprender a ser pastor. Jesus olha para os filhos de hoje e também sente compaixão, porque são como ovelhas sem pastor. Então, meus irmãos, neste 16º domingo do tempo comum, onde nós aprendemos que Jesus, mais uma vez aprendemos que Jesus sente compaixão das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas faltas, e sente compaixão do nosso cansaço, do nosso medo, da nossa falta de educação, da nossa falta de fé. Sente compaixão de todas as nossas fragilidades. Peçamos a Ele, o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós de verdade, que dá a vida por nós, que nos ensine também a viver o nosso pastoreio cotidiano. Eu como padre, você como pai e mãe, que Ele nos ensine a viver o nosso pastoreio cotidiano de verdade, com ousadia, com coragem, com ternura e vigor, sempre com muito vigor, sem perder a ternura, com muita ternura, sem perder o vigor. Que nos ensine e também transforme o nosso coração, converta o nosso coração para que nós saibamos nos submeter como ovelhas que precisam de pastor. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,